Olá! Bem-vindos a mais um Dumbcast. O meu nome é Mário Dominovski e aqui nós falamos sobre inteligência emocional. Damos dicas sobre comunicação, trocamos insights sobre a vida e muito mais. No episódio de hoje falaremos quão é inútil você tentar fugir da solidão. Então, vamos diretamente ao nosso episódio de hoje. Esse tema me veio hoje, literalmente enquanto eu estava almoçando, na santa paz do meu lar, comendo sozinho na mesa, sem nenhum tipo de distração, sem celular, sem televisão, sem smartwatch apitando, sem nada. Eu e os meus pensamentos. E foi incrível perceber isso, que é um pouco inútil fugir da solidão. Eu pensei, nossa, acho que é importante falar sobre isso. Porque a minha tendência sempre foi, não gosto muito de ficar sozinho, e a minha psicóloga sempre fala, não, a sua companhia tem que ser a melhor, onde você vai, você tá, então você tem que estar bem com a sua companhia, e etc, etc, então assim, você tem que estar bem com a sua companhia. E eu assim, pelo amor de Deus, esse é o problema, onde eu vou, às vezes eu não me aguento. Às vezes eu quero ficar longe de mim, o que eu faço? E isso de fugir da solidão, de querer tapar o sol com a peneira, eu percebo que hoje, depois de muito autoconhecimento, depois de muita terapia, é tão gratificante poder ver o quão gostoso é estar na minha companhia. Óbvio que assim, eu já falei no episódio sobre solitude, que curtir a própria companhia, curtir a sua solitude, é maravilhoso quando isso é opcional. Então, quando você está, por exemplo, você está numa cidade onde você tem amigos, que você tem, de repente, parceiro afetivo, de repente tem família, tal. Hoje eu quero ficar sozinho, e você pode, maravilhoso. Mas, de repente, você mora em outro país. Você está morando no interior da Noruega. Você não conhece ninguém. Só os colegas de trabalho, que não são amigos, assim, são colegas. E daí você quer sair, mas você não tem amigos. Daí você é obrigado a curtir sua própria companhia, é um saco. Porque daí você não tem outra opção. Isso são another 500, são outros 500. Mas esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é falarmos sobre o parar de querer fugir da solidão, do sentimento de estar sozinho. E eu já vou abrir alguns parênteses para vocês estarem na mesma linha de raciocínio que eu estou quando tive a ideia de gravar o episódio de hoje. Quando eu falo sobre solidão, é tipo assim, eu não quero deixar a minha família muito de longe porque eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, e eu quero estar sempre pertinho deles, porque, imagina, eu não consigo imaginar a minha vida sem eles. Tá, isso é muito bonito, isso é muito maravilhoso mesmo, assim, o carinho com os pais quando existe uma relação saudável, é perfeito, maravilhoso. Mas assim, encaremos o fato de que, naturalmente, em algum momento da nossa existência, o papai e a mamãe não estarão aqui, pois eles vão virar estrelinha. E tá tudo bem, porque faz parte natural do ciclo. Em algum momento a gente vai ter que lidar com isso. De tipo, meu Deus, não tenho mais meu pai e minha mãe aqui comigo. Ou vovô e a vovó, ou minha tia e meu tio, ou... Entendeu? Então, se não pensar sobre o assunto evitasse, maravilhoso, é só a gente não pensar que não ia acontecer e tá tudo bem. O problema estaria resolvido. Só que não pensar não vai resolver muito problema, entendeu? Então, do tipo, não consigo, se você se vê muito nessa situação de eu não consigo ver minha vida sem meu pai, não consigo ver minha vida sem minha mãe, isso pode se tornar um problema no futuro. Porque em algum momento da sua existência, isso vai acontecer. Entende? E eu te trago isso com todo carinho no coração, te dando abracinhos, te dando colo, porque é a coisa mais normal do mundo. Todos nós, algum dia, vamos de arrasta para cima. E tá tudo bem. E é importante que lidemos com isso
e até saudável, porque pelo menos na nossa cultura brasileira, que a grande maioria de nós aqui no Brasil, os que não são brasileiros que estão ouvindo, nós temos uma grande cultura cristã, católica aqui. Então nós temos muito essa coisa de tipo, meu Deus, a morte é inevitável, a morte é uma coisa ruim, e é uma separação, e oh meu Deus, blá 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 blá. Então tem muito essa coisa do peso, da morte, da despedida, né? E existem culturas, por exemplo, no México, que eles falam Dia de los Muertos. Vamos pintar a carne, vamos festejar o Dia de los Muertos. E eles encaram a morte de um outro jeito. Que é bacana, assim, tipo, eles têm outra visão. Dica de filme muito bonitinho. Anota, atenção, anota a dica do Mariozinho. Como é o nome daquele filme da Disney? Vocês até devem lembrar. Ah, meu Deus, eu vou precisar pesquisar no meio do podcast. Vocês vão ouvir barulho de teclado sim, vocês que lutem. Filme, Disney, Dia dos Mortos. Meu Deus, aquele filme é bonitinho. Coco, isso, Coco. A Vida é uma Festa, maravilhoso. Esse filme é tão bonitinho. Tem no Disney Plus. Se você não tem Disney Plus, existem outros modos de conseguir, você não pode falar, porque não é legal. Coco, A Vida é uma Festa, juro. Extremamente fofo. A forma como você... Memória de parentes, super vale assistir. Adoramos. E quando nós falamos sobre solidão, você entender que em alguns momentos da vida, você estará sozinho. E tudo bem. Porque isso, eu imagino que é uma coisa muito natural. Eu sempre tento trazer a minha existência, a forma de ver o mundo, pelo menos a minha forma de caminhar por esse planeta, de como funciona na natureza. Na natureza eu digo realmente. Natureza, acho que não tem outra forma de explicar. Natureza, tipo árvores, plantas, animais. Meio ambiente, environment, sabe? Tipo, natureza. Então, existem muitos animais que, por exemplo, tartaruga. Tartaruga vai, ela reproduz, ela nada não sei quantos quilômetros, ela bota os ovinhos ali na praia, e daí ela sai nadando e ela segue a vida dela. E daí ela não volta para ver se os ovinhos estão chocando, ou se os filhos precisam dela, ou se eles não têm uma boa educação. Ela simplesmente fala, tchau, boa sorte. E, tipo, ela segue o baile dela. Ela tá, tipo, sozinha ali. E às vezes ela encontra uma tartaruga amiga. E às vezes não. E às vezes ela pega aquela corrente norte australiana. Corrente leste australiana, né? Leste australiana. Então, faz parte também. E às vezes alguns animais andam em bandos. Tipo elefantes. E às vezes o elefante se separa do grupo. E daí, tipo, ele vai encontrar uma outra manada. Ou às vezes ele não se entende, tipo... Faz parte da coisa. Então, às vezes nós vamos nos encontrar sozinhos nessa existência. E às vezes nós vamos estar em grupos. E esses grupos podem ser tanto um grupo familiar, um grupo de amigos, um grupo de colegas de trabalho, um grupo de pessoas que têm o mesmo hobby. Por exemplo, eu gosto de academia, ou artes plásticas, ou o show da Beyoncé, ou Clube do Livro. Entende? E daí isso nos deixa menos sozinhos. Por isso que é interessante quando eu falo no meu Instagram, tipo, o que a gente pode fazer para aumentar a sua autoestima? Busque coisas que você gosta. Porque daí você vai encontrar pessoas que estão na mesma vibe que você. Porque nesses momentos de, meu Deus, estou sozinho, você não vai se sentir tão sozinho, porque mesmo nesses momentos você ainda vai lembrar que existem pessoas que estão também na mesma vibe. E vocês, com pessoas na mesma vibe, no mesmo padrão de vibração, polaridades iguais, elas vão estar ali, tipo, vibrando igual, e vão falar assim, eu gosto disso, eu também, vamos fazer isso juntos? Vamos. E daí isso nos deixa menos sozinhos, entendem? Então, eu acho que isso é interessante para que você traga para sua vida, ou parar de tentar fugir da solidão e trazer isso pro consciente, de que em algum momento todos nós vamos encarar alguns momentos sozinhos, vamos encarar alguns momentos
em grupo, e é muito gostoso essa oscilação. Porque eu acho que o pior sentimento um dos piores sentimentos que a gente pode ter é se sentir sozinho na multidão. Isso é de alguma música ou de alguma poesia, agora eu não me recordo. Que isso mexe bastante com a gente, né? Porque às vezes nós estamos no meio, tipo assim, nossa, eu não quero pensar de ficar sozinho em casa no sábado à noite, então eu vou sair pra alguma mega festa, mesmo que eu não conheça ninguém, e vou ficar muito louco e blá. E daí você tá ali, no meio de todo mundo, mas aquela sensação de vazio ainda está ali com você. Aquela sensação de que, tipo, estou sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas, porque você não se sente conectado a ninguém, entende? Porque aquele vazio é uma falta de conexão consigo. Esse podcast tomou um caminho que eu não esperava, de muito mais profundo. Meu Deus, pera, vou até beber uma água. Então, quando nós falamos de parar de fugir da solidão, eu acho que você nunca vai se sentir tão sozinho se você estiver conectado consigo mesmo. Porque essa é a conexão que você vai levar pela vida inteira. E quando você está conectado consigo mesmo, outras pessoas que estão conectadas consigo e têm pontos em comum com você, nessas intersecções vão se juntar. Faz sentido isso? Tipo assim, às vezes as pessoas podem ter estilos de vida diferentes, mas o que junta vocês é, sei lá, gostar de dançar. Naquele ponto específico da vida, vocês vão se encontrar na escola de dança e vão trocar ideia, e vão dar risada, e naquele momento vocês não vão estar sozinhos, vai ser tipo gostoso. Quando terminar a aula, vai cada um pro seu ponto, do seu canto. E no caminho entre a escola de dança e a próxima etapa da vida, talvez vocês se encontrem de novo por si só. Não necessariamente sozinhos. Mas daí quando você chega em casa, você pensa, quero assistir um filme da Disney. E daí você lembra que tem um amiguinho que também gosta de um filme da Disney, que topa ver um filme da Disney. E daí você fala, vamos assistir juntos. E daí naquele ponto, aquele amigo que não gostava de dança, mas gosta de filme da Disney, vai se conectar com você. E daí sim, sabe? E daí é muito bacana, porque quando você entende que a vida é uma sucessão de estar conectado e desconectado, sozinho e em grupo, tá tudo bem. O tempo todo essas coisas são cíclicas, porque se você está sempre acostumado a estar o tempo todo mega conectado, no meio de todo mundo, quando fica uma pontinha solta, quando você não está conectado, quando você está sozinho, isso destoa o que você acha, meu Deus, eu estou mega sozinho, por exemplo. Vou dar um exemplo extremamente geral. E de novo, esse tá um assunto bem geral, mas é só para que você entenda. Pensa naquela pessoa que já embica um namoro atrás do outro. Terminamos, já sai do outro. Terminamos, já sai do outro. Terminamos, já sai do outro. Nunca tem aquele tempo de pausa, sozinho, consigo, para entender o que a pessoa gosta, o que ela gosta, ou o tempo dela, ou enfim, ela. Um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. Ela não se permite se entender. E daí ela resolve, não, agora antes de casar, porque o relógio é biológico, e blá 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 blá, aquela coisa que a gente conhece. Ficou junta com a outra pessoa durante X anos. E daí, por qualquer motivo, terminou o relacionamento. Por este relacionamento ter sido mais longo, essa pessoa se dá um tempinho de tipo, deixa eu viver esse luto do término do relacionamento. Ela se sente muito ruim, ela vai tipo do topo do Everest para o fundo do poço, para o fundo do Fosso das Marianas. Porque ela se sente muito desconectada com tudo, extremamente sozinha. Porque ela estava sempre acostumada a pular de um topo de montanha para outro, e do nada ela se vê na base da montanha. Entende? Só que a base da montanha, tipo, é realmente a base. Só que emocionalmente pode parecer o Fosso das Marianas para ela. Quem não sabe, o Fosso das Marianas é o ponto mais baixo ali que a gente já explorou, etc, etc, enfim. E o Everest é o ponto mais alto do... Você entendeu? Estuda geografia. Então, essa variação emocional nos pega muito de surpresa e parece muito, meu Deus. Só que se você está acostumado a, tipo, não, a base da montanha para mim é confortável. Então a oscilação de tipo sobe e desce está tudo bem.
Porque você sabe que a base da montanha é confortável porque você tá contigo. Eu acho que nesse final eu dei uma viajada. Tá tudo bem, eu dei uma viajada nesse final. Eu concordo comigo. Eu juro que eu não usei nada, galera. Mas enfim, queria falar sobre parar de fugir da solidão, porque muitos de nós, e eu já tive esse pensamento de, não vou pensar nisso, imagina, porque se eu não pensar, não existe. E na verdade não, isso é tapar muito sol com a peneira. E meio que não funciona. E quando a gente para de tapar o sol com a peneira, a coisa... E a gente passa a querer encarar isso que vamos chamar de, entre aspas, problema. Quando a gente passa a encarar o problema, você pensa, oh meu Deus, não é um monstro tão horrível de encarar. E é ótimo que encaremos isso enquanto ainda estamos com todo mundo. Família tá aqui, pai, mãe, tios, irmãos, tipo, a gente de repente mora com a galera, tá? Tipo, entre amiguinhos. Quero passar tempo sozinho hoje. Neste sábado eu decidi não interagir. E não, tipo, derivar minha mente, só ficar olhando a TV, assistir uma série aleatória passivamente. Eu, tipo, não, eu quero curtir minha companhia. O que eu gosto de fazer é ler um livro, é cozinhar, é organizar minhas coisas, é, tipo, escrever o meu diário, é o que eu gosto de fazer. Vou curtir a minha companhia. Se a internet parasse por algum raio solar doido que cancelou o Wi-Fi por 12 horas, o que eu faria se eu não pudesse sair de casa? O que nós faríamos? Eu acho que isso é muito legal da gente entender, curtir a nossa companhia, curtir essa solidãozinha, para você estar confortável para, quando você precisar, isso não ser um sofrimento. Certo? Ai, divertido, muito bom, muito bom. Boas reflexões nesse episódio e uma viajadinha. É maravilhoso. A vida é questão de estar em equilíbrio. Muito bem. O meu nome é Mário Doni Alves, que eu espero que você tenha curtido mais um episódio do Domicast, que eu faço com muito carinho. Se você quiser conferir outros episódios, você encontra na minha plataforma do Primeiramente. Você também encontra em qualquer plataforma de streaming, Spotify, Deezer, tá no YouTube, tá... Enfim, plataformas. Ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Nos vemos na próxima semana. Até lá!